Olá pessoal, muito boa tarde a este encontro maravilhoso de hoje. Eu queria começar o dia aqui já agradecendo de saída o CIESP pela parceria e pela compreensão da importância desse tema para as escolas particulares brasileiras, tá? Queria agradecer também aqui o Tony do CIESP de Campinas, que foi quem fez essa primeira ponte com o CIESP e permitiu que o dia de hoje se concretizasse. Queria também agradecer a Rose Bernardi, que hoje está como diretora educacional do Marista Centro-Norte, que foi quem me apresentou ao Tony, e ao professor Fábio Tazik, que também fez aí bastante esforço para que o dia de hoje se concretizasse, tá bom? A gente vai falar no dia de hoje sobre um tema muito importante para as escolas. Acho muito interessante esse tema já estar sendo discutido agora, porque a gente sabe que o segundo semestre, a gente vai ver aqui com alguns dados, é um semestre muito importante para as escolas e para o tema matrículas, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, pois trouxe um material para vocês aqui, para tangibilizar tudo que eu vou falar aqui para vocês. Fico à disposição para as perguntas ao longo do evento, após o evento ou em algum outro momento fora daqui, tá? E no final a gente também vai fazer uma simulação de dimensionamento de equipe e falar por onde mais continua essa parceria entre o CIESP e o Escola Cheia, que é a minha consultoria que tem como propósito auxiliar as escolas no desenvolvimento da frente de matrículas, ok? Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês para a gente já falar e já entrar dentro deste tema de hoje, para a gente não perder muito tempo com um aceleramento do conteúdo, algo do tipo, tá bom? Vou pedir uma sinalização para vocês, se vocês estão, primeiro, me ouvindo bem, né? E se também estão aí vendo a minha tela que eu acabei de compartilhar, tá bom? Ok, acho que vocês já estão vendo a minha tela e o tema de hoje é gestão e as aplicações dentro do período de matrículas, tá bom? E por que a gente vai falar desse tema? Porque esse tema, como eu bem disse, é um tema muito importante e relevante para as escolas em grande parte do ano, para não falar em metade do ano letivo. Esse exato momento, vocês estão muito preocupados com o retorno das aulas presenciais, né, com as situações que envolvem a Covid, né, com o início do ano letivo em muitas escolas particulares do Brasil, mas também vão ter, daqui a algum tempo, né, vão ter o quê? Vão ter necessidade de entrar nas discussões de como foi a campanha deste ano, né, frente a todos os desafios que vocês tiveram, e como vocês se planejam, o que vocês desejam para o próximo ano letivo, que seria a campanha 22-23, tá bom? E por que vocês estão aqui hoje? Muitos de vocês estão aqui hoje por quê? Porque existe hoje um excesso de informações que rodeia você, diretor escolar. E você, diretor, gestor escolar, possui o quê? Possui um isolamento, né? Você não pode conversar com a escola do lado, porque é normalmente o seu concorrente. Você tem dificuldade, mesmo pertencendo a um sistema de ensino ou a grandes grupos, tem dificuldade de chegar a boas práticas efetivas para a sua escola. E por que isso acontece? Por quê? Porque existe um excesso de informações hoje disponível, né? O Google já disse lá em 2009 que 90% dos dados do mundo tinham sido criados nos últimos 2 anos. Ou seja, é muita informação, e o problema não é o excesso de informação, é que o excesso de informação complica a sua vida. Por quê? Porque pesquisas mais recentes demonstram o quê? Que desse volume total de informações criadas ou disponíveis para você, somente 22% desses dados tem alguma informação relevante. E que do total dessas informações disponíveis, só 5% desses dados e informações foram efetivamente analisados e utilizados de alguma forma. Ou seja, há um turbilhão de informações para vocês, mas pouca coisa que foi colocada em prática, testada e validada, tá? Por isso que você está aqui hoje para discutir comigo um tema de extrema importância e para que você possa construir as métricas e entender o que de fato é importante neste momento do segundo semestre, onde você vai começar a falar sobre matrículas, tá bom? O primeiro tópico que a gente tem que falar aqui é você entender um pouquinho o que é gestão. E quando a gente estiver falando de gestão, eu não estou aqui me referindo a um software, né, que você vai
emplacar na sua escola e vai começar a utilizar e ele vai resolver os seus problemas. Eu estou falando de gestão, mas de um sistema de gestão voltado para resultados. Como que você orienta o seu time, como que você dá um norte para o seu time, para que esse time possa efetivamente atuar de forma a gerar resultado para vocês. Aí eu trouxe aqui um esquema bem simples para vocês entenderem o que é um sistema de gestão. Um sistema de gestão, ele é o que? Um olhar externo, né? Você dentro do seu mercado, você provavelmente já faz uma avaliação do entorno da sua escola, né? Você sabe quantas escolas particulares tem na sua região, você já sabe mais ou menos o posicionamento pedagógico dessas escolas, né? Você sabe se tem muita escola bilíngue, se tem muita escola internacional, se tem muita escola mais próxima aí daquilo que você oferece. Mas pensar num sistema de gestão também é olhar para dentro. Eu sempre falo, todo bom planejamento começa com autoconhecimento. Se você não sabe como está a sua operação hoje, dificilmente você vai conseguir montar um bom planejamento. Mas é quando você olha para esse ambiente externo e também para o seu ambiente interno, é que você consegue traçar as diretrizes, é que você consegue montar a estratégia para que você possa, através das suas diretrizes, traçar aonde você quer chegar. E tudo isso tem que se desdobrar onde? Tem que se desdobrar na rotina dos seus times, né? Não adianta você montar um planejamento e isso não está desdobrado na rotina. A pessoa que trabalha na sua escola, seja na secretaria, seja no financeiro, seja na parte pedagógica, precisa compreender a importância da rotina e das atividades que executa dia após dia. Por quê? Porque se ela não compreender essa importância, ela basicamente vai achar que o trabalho dela não tem relevância e não vai executar aquelas atividades. E o que você vai ver ao longo do tempo é que você não está alcançando os objetivos que você traçou lá no começo da sua campanha, tá bom? A gente vai falar muito sobre dados aqui hoje e o que eu queria trazer para vocês aqui com relação a dados, tá? Eu estou nesse mercado de educação há mais ou menos 15 anos, estou hoje dedicado a auxiliar escolas com essa frente, né, com o desenvolvimento dessa frente comercial, mas em 2013, quando efetivamente eu voltei o meu olhar para a educação básica, o que a gente fez? A gente começou a avaliar as escolas e a avaliar o seu desempenho. E o que eu tenho para dizer para vocês hoje é mostrar aqui para vocês um dos primeiros gráficos voltado para dados que eu consegui ao longo desses anos todos. O primeiro gráfico que a gente estruturou é esse daqui. Pode a princípio parecer um gráfico confuso, mas eu vou explicar eles para vocês. Esse gráfico ele tem 3 linhas para vocês. Ele tem uma linha que é a linha azul, que é essa linha de baixo, que é um comparativo em relação ao ano anterior da fidelização da escola. Ele tem uma linha superior, laranja ou amarela, não sei como ela aparece para vocês, né, que representa a captação de alunos novos, e ele tem essa linha verde, né, no centro do gráfico, que representa o resultado geral da escola. O que isso quer dizer para a gente nessas 3 linhas nesse gráfico? Quando a gente começou a olhar esses dados, o que eu percebi foi que escola efetivamente é um negócio de fidelização, principalmente para as escolas que possuem ciclo completo. O que é ciclo completo, Thiago? Ciclo completo é quando você tem da educação infantil até o ensino médio, tá? Porque algumas escolas elas estão ou se lançando para o mercado, e aí ela não tem fidelização nesse primeiro ano que está se lançando para o mercado, ou ela é uma escola que tem um cursinho pré-vestibular em uma das unidades, e o cursinho pré-vestibular, basicamente você constrói uma base todo ano. Mesmo que alguns alunos não sejam aprovados nos vestibulares, a tendência é que você tenha que construir essa base novamente, porque o pré-vestibular ou o cursinho preparatório, ele não tem série subsequente, né? Em tese, o aluno que está num cursinho preparatório, a expectativa é que ele ingresse na universidade que ele deseja, no curso que ele deseja, tá? Então, basicamente, esse gráfico mostra que, para boa parte das escolas, o que manda é a fidelização. E se a gente reparar nesse gráfico, você vai ver que a linha azul, ela faz o quê? Quando a linha azul declina, ou seja, quando você vai mal em fidelização, muito provavelmente o seu resultado também cai na mesma proporção. Por quê? Porque se você é uma escola
de ciclo completo, você tem muito mais alunos na sua base atual do que efetivamente um volume de alunos a ser prospectados. Por exemplo, não deve ser a realidade de muitas escolas aqui, a gente vai trabalhar com alguns dados mais próximos da realidade brasileira. Mas, por exemplo, uma escola de 1.200 alunos, que é uma escola grande para o padrão brasileiro, ela possui em torno aí de 900 alunos a serem fidelizados e 200 a 250 alunos a serem prospectados todos os anos, tá? Tendo ali, claro, uma projeção de crescimento. Ou seja, uma base de 900 a 1.000 alunos a serem fidelizadas é muito maior do que 200, 250 alunos a serem captados. Ou seja, se você tem um problema de 10% na sua fidelização, ele é muito mais representativo. 10% de 1.000 é muito mais representativo do que 10% sobre uma base de 200, 250 alunos. Por isso que escola é um negócio de fidelização, principalmente para as escolas que têm ciclo completo, né? Então o que eu estou querendo mostrar para vocês no gráfico é que se a linha azul cai, o resultado geral da escola, que é a linha verde, também cai. E o que acontece quando você vai muito bem em prospecção de alunos, que é esse momento aqui, onde você foi 50% superior em relação ao ano anterior? O que acontece com essas linhas é que elas se espaçam, ou seja, elas mantêm a mesma proporção, mas se distanciam. Por quê? Porque o seu bom desempenho em captação contribuiu para o seu resultado. Mas basicamente você é um negócio de fidelização. Tudo bem. Então vocês têm aqui que vocês são um negócio de fidelização, mas vocês precisam entender, quando a gente estiver falando de gestão, é entender o quê? Entender quais são as alavancas de resultado que vocês têm, ou seja, o que você pode mexer, ou onde você pode mexer para que o seu resultado melhore, tá? E aí o que eu trouxe para vocês aqui, trouxe para vocês uma árvore de resultados. O que é isso? A gente vai falar aqui para vocês o que efetivamente é meta e o que efetivamente são alavancas, ou seja, meta é a sua receita para o próximo ano letivo. Quando você senta com o seu time pedagógico e com o seu time de operações na escola, você traça um objetivo para o próximo ano. E esse objetivo, ele não é em volume de alunos, ele não é em ticket médio, ele é num total de receita para o próximo ano, que vai permitir com que a sua escola toque todos os projetos ou que implemente todas as novidades que você gostaria para o próximo ano. Então, cuidado, né, você gestor escolar, você mantenedor, cuidado para não se apegar a uma alavanca de resultado e não efetivamente naquilo que é o seu objetivo final, tá? Você vai precisar dessa receita para fazer as implementações que você quer na parte pedagógica, na parte de tecnologia, para aprimorar a sua escola e se diferenciar no mercado educacional brasileiro, tá bom? Então a receita é efetivamente a sua meta. É essa receita que fica verdinha, que fica amarela, né, quando as coisas começam a não andar bem, e que fica vermelha na situação em que você não está performando como desejava, tá? E o que a gente tem depois dessa receita? A gente tem a composição do resultado de uma escola, tá? Então, da linha tracejada para a direita, tudo é alavanca de resultado, tá? Numa proporção macro ou micro, e a gente vai ver isso agora, tá? Toda a receita de uma escola ela é uma composição da sua base de alunos antigos, né, que vai se rematricular para a sua escola de acordo com o seu comportamento histórico, ou não, melhor do que o seu comportamento histórico, porque esse ano você performou de maneira muito superior à expectativa das famílias, né, mas também é uma composição da receita de alunos novos, que foi o que a gente viu no gráfico anterior, né? Por mais que a escola seja um negócio de fidelização, para a grande maioria das escolas, o que a gente vai ver é que a gente não pode deixar de falar sobre alunos novos, tá bom? Toda receita de aluno é uma composição do volume de alunos vezes um ticket médio, né? E o que é o ticket médio? O ticket médio nada mais é do que o seu valor nominal menos a sua margem de bolsas ou de descontos, não sei como você chama aí na sua região, tá? Mas você tem um valor de tabela que você divulga para os pais e efetivamente você tem um outro valor, que é o valor que você fecha com esses pais as matrículas depois das negociações, tá? Ok. Todo ticket médio é uma composição, como disse, do valor nominal menos a sua média de desconto.
E aqui é uma etapa importante. Você, escola, pode ter o seu ticket médio como uma alavanca de resultado, mas para isso vai ter que estar um pouquinho mais estruturado com o seu time financeiro e com a sua política de matrículas. Eu vou aqui trabalhar com um cenário padrão e vou considerar, em todas as hipóteses que a gente vai trabalhar aqui hoje, que as escolas vão manter o seu ticket médio. Ou seja, você não vai nem conceder mais bolsas do que esse ano, nem vai conceder menos bolsas do que esse ano. Então eu vou travar a alavanca de ticket médio e a gente vai trabalhar somente na alavanca de volume de alunos. Por quê? Se você mantém o seu ticket médio, ou seja, se você não gasta mais bolsas do que você planejou, nem menos bolsas, quanto mais alunos sua escola tiver, maior vai ser a sua receita. Por quê? Porque o volume de alunos multiplicado, um número maior, né, de alunos multiplicado pelo mesmo ticket médio, consequentemente te dá uma receita superior, ok? Bom, você, escola, não tem muitas dificuldades quando o assunto é rematrícula. Por quê? Porque essa é uma base que já está com você desde o começo do ano e ela é uma base finita, ela tem um limite. Você sabe todos os alunos que não se rematricularam e você sabe qual é a composição da sua base. Então, quando você tem um problema de rematrícula, o que você faz? Você aciona as famílias que ainda não realizaram a rematrícula e rapidamente consegue compreender motivos pelos quais elas não concluíram a rematrícula para traçar um plano de ação. Mas o grande lance com as escolas que eu venho discutindo desde 2013 é o que você vai fazer quando o seu problema estiver no volume de novos alunos, né? E esta é a incógnita que paira na campanha de matrícula das escolas. O que eu faço quando eu não estou atingindo o volume de novos alunos que eu planejei para minha escola? Eu tenho, por exemplo, que falar com o time de marketing porque a minha escola está pouco exposta no mercado? Eu tenho que falar com o meu corpo pedagógico porque eu estou sentindo que eu não estou recebendo o número de visitas desejadas ou as visitas não estão acontecendo a contento na minha escola? Ou de repente eu deveria efetivamente falar com o meu time de matrículas porque eu recebo um volume significativo de pessoas interessadas na minha escola e o que acontece é que eu não faço matrículas efetivas. Esse é o grande dilema das escolas. E por que o dilema fica em torno dos alunos novos? Porque aqui é onde você tem a maior variável, as maiores variáveis aqui, né, para serem controladas, né? O público interno ele já está na sua instituição, você já acompanha ele, você sabe quem são os bons alunos, você sabe quem são os alunos inadimplentes. Mas os alunos novos, eles dependem de um olhar externo para o mercado, para você poder impactar as pessoas com perfil para a sua escola, ou seja, que conseguem pagar a sua proposta pedagógica, né? E mais do que isso, você precisa estar nos canais corretos e precisa estar no momento correto na rua, né? Então tem muitas variáveis só para você impactar as pessoas corretas. Depois que você impacta as pessoas corretas, você começa um desafio interno, que é de efetivamente trazer as pessoas até a sua escola. Por quê? Porque se as pessoas não comparecerem à sua escola, dificilmente você vai conseguir fazer um volume ideal de matrículas. Pessoal, ok até aqui? Estou indo muito rápido, estou vendo aqui que já tem alguns comentários aqui, ok. Bom, acho que por enquanto a situação está indo a contento aqui, vocês vão me sinalizando, tá? Então, desde 2013, o que eu faço? Eu trabalho com as escolas a situação de uma metodologia para prospecção de novos alunos, que na época, em 2013, ainda o termo venda na educação básica era muito pejorativo, a gente acabou nomeando de funil de prospecção de novos alunos, tá? E eu vou falar um pouco para vocês sobre essas variáveis aqui, porque isso impacta e muito a sua rotina e a gestão da sua escola nesse período. Você vai perceber ao término desse encontro que se você não tomar cuidado, a sua rotina vai atrapalhar o seu ciclo de matrícula se já não atrapalhou nesse ano. Por quê? Porque você começa bem as operações, mas de repente, num determinado momento, o volume de coisas que começa a acontecer parece maior do que o tamanho da sua equipe. E aí você começa a embolar a sua operação, o seu time de matrícula se desgasta,
né? Parece que tem muito mais trabalho do que efetivamente pessoas disponíveis para realizar. O seu time pedagógico também fica insatisfeito porque atende um volume de pais que não faz a matrícula e não sabe se isso está correlacionado ao público que está chegando até a escola ou se está correlacionado efetivamente a como a escola se mostra para os pais. E aí que o seu segundo semestre começa a ficar caótico. A gente vai ver que para isso não acontecer, você precisa acertar a mão no seu planejamento. Mas lá em 2013, quando a gente começou a discutir com escolas o funil de prospecção de novos alunos, o que a gente queria, na verdade, era entender a jornada de decisão dos pais. E foi isso que a gente fez. Na verdade, o que a gente fez foi entrevistar um volume absurdo de diretores de escolas, né, para entender como efetivamente os pais pensavam ou que caminho os pais percorriam até a decisão pela compra da escola. Como é que um pai fala, ó, que agora este é o momento em que eu estou apto e que eu tomei uma decisão, é aqui nessa escola que eu vou matricular o meu filho, tá bom? Então, quando a gente entrevistou esses diretores, o que aconteceu? Eles nos falaram o seguinte: os pais, eles procuram a escola, eles fazem um primeiro contato. Esse primeiro contato pode ser pelo formulário da instituição de ensino, pode ser pelo telefone ou simplesmente o pai mora nesse bairro e ele foi até a escola, né? Chegou lá, foi na secretaria, falou que queria conhecer essa escola. Quando ele faz esse primeiro contato, o que acontece? Normalmente ele tende a ter necessidade de dois anseios que precisam ser sanados. O primeiro deles está correlacionado ao acolhimento. Então, tirem da cabeça de vocês de que os pais não vão olhar a infraestrutura de vocês. Eles vão sim, porque eles estão deixando o filho deles na escola de vocês e ele quer saber como essa criança vai ser acolhida do ponto de vista da infraestrutura. Então, ele vai querer olhar banheiro, ele vai querer olhar a sala de aula e tudo mais, mas também do ponto de vista de adaptação, né? E o outro anseio que ele tem é um pouco mais pedagógico. Por mais que eu ainda acredito que os pais tenham poucos atributos para discutir, né, a parte pedagógica da oferta dos pais, né, por isso as escolas precisam se posicionar de maneira muito clara, ele vai ter um anseio sobre a formação e o desenvolvimento do filho dele. E esses dois últimos itens, né, compõem a visita na escola, ou seja, quando um pai vai na sua escola, ele tem esses dois anseios que precisam ser sanados. Os anseios correlacionados ao acolhimento, que tem um pouco a ver com a parte de infraestrutura, sim, e também os anseios de formação e desenvolvimento do seu filho, que tem um pouco a ver mais com a área pedagógica, né? Depois dessa visita, normalmente os diretores nos sinalizavam o quê? Esses pais, eles saem matriculados ou não matriculados. Então esse foi o primeiro desenho que a gente fez correlacionado aí à jornada dos responsáveis ou como eles tomavam as decisões nessa jornada, ou seja, em que momento ele estaria apto. Quando a gente se deparou com esse esquema, a gente falou o seguinte: seria bem legal se a gente conseguisse mensurar essas quebras, ou seja, quantos pais efetivamente fazem um primeiro contato com essa escola e vão para o momento da visita, quantos pais não vão para o momento da visita, o porquê eles não vão, quantos pais chegam nesse momento da visita, mas não saem efetivamente matriculados ou saem matriculados. Quando a gente se deparou com esse esquema, né, que foi a primeira etapa que a gente fez de uma implantação de uma metodologia de funil de prospecção de alunos, é entender efetivamente a sua jornada de venda ou de compra no caso do pai, né? Que jornada ele percorre. Depois disso, você faz o quê? Você desenha a sua proposta, né, para que você possa passar a mensurar essas fases. Foi aí que a gente chegou neste formatinho aqui de funil que eu estou colocando na tela para vocês, que na verdade é o que a gente chamou de funil de prospecção de novos alunos. A gente entendeu o quê? A gente entendeu que as escolas elas precisam de um volume de interessados, tá? Esses interessados, eles normalmente declaram um dia e horário para comparecer na sua instituição. Tem sim, claro, aqueles pais que aparecem, né, na escola e estavam ali por perto e falam: eu vim conhecer a escola, mas em sua grande maioria eles agendam, porque esse momento talvez é um momento mais em família do que individual, né? Normalmente quando ele é individual, você vai perceber que o pai
quer um retorno porque tem que falar com a mãe, ou a mãe tem que ter um retorno do pai, porque normalmente no final das contas o boleto quem paga é o pai. Então normalmente esse momento é em família, muitas das vezes interessante que esteja com a criança, né, para que a escola também já possa iniciar um processo de diagnose desse aluno e entender, né, como vai trilhar ali uma personalização de ensino para essa criança. Então esses pais normalmente declaram o dia e o horário da visita, que é o que a gente chamou de agendas. Então a agenda nada mais é do que o pai que declarou o dia e horário que vai na sua escola. Esses pais, eles têm duas opções, tem dois cenários que podem acontecer. Eles efetivamente comparecem na sua escola ou não comparecem. Aqueles que comparecem a gente chamou de visitas e é a partir desse momento que você tem chance de realizar uma matrícula. A gente vai discutir aqui alguns itens correlacionados à pandemia, mas a pandemia não mudou muito essa performance, né? Ela fez você considerar outros atributos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então é só a partir da visita que efetivamente você tem chance de fazer uma matrícula. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Funil de vendas é uma metodologia que se consolidou por volta de 1924. Teve alguns outros formatos aí que surgiram antes de interesse, mas é mais ou menos por volta de 1924 que o funil de vendas se consolidou como uma metodologia. Essa metodologia chegou no Brasil em 2010, né, com o anseio das empresas em mensurar o time de vendas e conseguir fazer uma projeção de receita para suas empresas, né? E eu tive acesso em 2013 a essa metodologia e de lá para cá só discuto como isso pode entrar dentro do mercado de educação básica brasileiro, que para mim ainda é um mercado muito defasado no pilar de gestão, né? A parte de gestão no quesito de performance ainda é muito distante. As escolas ainda têm aí um formato muito artesanal de trabalho para algumas frentes que não são pedagógicas, tá? Então não estou falando nenhuma novidade para vocês. Se isso é novidade para você, acabe de descobrir que eu não estou inventando a roda aqui. Um funil de prospecção de alunos ou funil de vendas já passou pelo teste do tempo, né? Então a gente não precisa inventar a roda, estou só adequando essa implementação para o mercado educacional brasileiro, tá bom? Bom, dentro desse funil, com a pandemia, muito se discutiu o que iria mudar nesse processo. E o que eu vi acompanhando escolas desde o início da pandemia até agora é que esse funil de prospecção não mudou muito, né? As escolas ainda precisam conquistar interessados, né? Ou seja, precisam gerar dados de interessados na sua escola para que fale com esses pais e possa efetivamente conquistar uma agenda, né? Que seria a data ali da visita. Os pais que foram agendados, uma parte vai realizar a visita e é o que você chama de visita, efetivamente, mas uma parte vai faltar e você precisa ter um esforço operacional de fazer o quê? De reagendar esses pais, porque alguns pais eles vão gastar mais do que um bloco de agenda para efetivamente comparecer à sua escola. Olha a importância do planejamento. Não dá para disponibilizar um volume exato de agendas ou de blocos de agendas num volume idêntico ao de visitas que você precisa. Por quê? Porque às vezes um pai vai gastar mais que um bloco de agenda com vocês, tá bom? Bom, o que a pandemia fez? A pandemia fez vocês considerarem o quê? As visitas online. Ou seja, aquele bom e velho link onde você reúne um volume de pais ou trata de forma individuais os pais para conhecer a sua escola. Vocês toparam mais apresentar a sua escola no formato online, na verdade, porque a gente não tinha muita escolha, né? Não, tudo fechado, ninguém queria ir na sua escola, muitas coisas acontecendo, muitas coisas desconhecidas com relação à pandemia, tá? Mas era a partir desse momento do link online, né, desse momento de reunião que você passava a ter efetivamente chance de matricular um aluno. E você precisa entender o quê? Eu vou mostrar alguns dados para vocês, mas você precisa acompanhar os pais que visitaram a sua escola. Por quê? Porque eu vou trazer alguns dados para vocês que grande parte desses pais não faz a matrícula no dia da visita. Aliás, os pais que fazem a matrícula no dia da visita são uma exceção à regra. Então, se você não fizer o follow-up no momento adequado, você vai ver que você corre o risco de perder matrículas e eu vou mostrar isso para vocês. Mas aqui o que aconteceu? Na proposta da pandemia, as escolas também consideraram o quê? Outras formas de efetivação da matrícula, ou seja,
após a definição, pela tomada de decisão da família, é nesta escola que eu vou matricular meu filho, vocês passaram a considerar formatos à distância ou online para efetivar essas matrículas, né? Ou recebe os documentos, gera o contrato e manda para as famílias, ou manda isso para que o pai imprima, assine e devolva, ou adota um formato de assinatura eletrônica, né? Mas o que mudou com a pandemia foi que as escolas passaram a considerar formato online para visita e também um formato online ou à distância para a formalização da matrícula. No mais, eu não vi muitas diferenças dentro deste processo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat como a gente está. Por enquanto ninguém mandou nenhuma perguntinha aqui. Vou voltar aqui para a tela que eu estou compartilhando para vocês, para a gente seguir. Então, a gente falou, ó, você vai travar ali o seu ticket médio, né, para a gente não ter que entrar nas discussões financeiras de bolsa, e a gente vai trabalhar muito com o volume de alunos, né, para determinar o quê? O seu primeiro objetivo é determinar a sua meta para o próximo ano. Quais são os pilares que você tem que tomar como indicadores para compor uma boa meta de alunos? Você precisa de 3 fatores. O primeiro deles é o número de alunos da última série. Por que você precisa considerar isso? Porque os alunos da última série não vão se rematricular na sua escola. Então eu sempre falo para as escolas, na campanha de matrículas o seu time já sai perdendo o jogo. Por quê? Porque ele já tem um volume de alunos novos que precisam ser prospectados para repor o volume de alunos da última série. Enquanto você não captar o número de alunos existentes na sua última série, você está perdendo o jogo, né? Você sequer empatou o jogo aí no quesito campanha de matrículas, ok? O segundo item que você tem que levar em consideração é o número de alunos não rematriculados. Se a gente desconsiderar os alunos da sua última série, sobra uma base de alunos, mas nem todos os alunos vão rematricular. Alguns alunos porque não se adaptaram à escola, outros alunos porque a família teve algum problema orçamentário e o ticket médio da sua escola agora está fora da alçada daquela família, outras famílias porque não gostaram do serviço que foi ofertado. Pode acontecer, né? Por isso que é importante as pesquisas de satisfação ao longo do ano letivo, tá? Mas então você também tem um volume de alunos que não estão na última série, mas que também vão sair da sua escola. Esse volume de alunos também precisa ser reposto. Enquanto você não repõe esses 2 primeiros itens, você não começou a crescer para o próximo ano letivo. Ok? E por último, você tem um desejo de crescimento que também representa um volume de alunos, já que a gente travou o ticket médio aqui das escolas como alavanca de resultado, tá bom? Bom, vamos para a prática, então vamos fazer umas continhas rápidas aqui, eu já deixei elas prontas para vocês, mas digamos aí que a gente é uma escola de 500 alunos hoje, que o que é o cenário nacional hoje. A gente tem em torno de 36, 33 mil escolas particulares no Brasil e 90% desse volume de escolas são escolas até 700 alunos. Na verdade, a grande maioria é até 500, depois há um percentual que não é desconsiderável com até 700 alunos. Agora, aquele cenário que eu trabalhei com vocês com escolas com mais de 1.000 alunos em uma única unidade é raridade no Brasil. 90% das escolas com que você concorre no seu mercado são escolas de no máximo 700 alunos. Então eu trouxe a média geral aqui para a gente trabalhar. Então uma escola que tem 500 alunos e que tem 40 alunos na sua última série, que é o que a gente chama de evasão natural. O que é evasão natural? É o conceito dos alunos que vão embora naturalmente. Por quê? Porque você não tem a última série, né? Você não tem mais séries subsequentes para ele. Seja você uma escola que tem até a 3ª série do ensino médio, então a sua evasão natural é a 3ª série do ensino médio, mas, por exemplo, se você é uma escola só de educação infantil, a sua última série da educação infantil, já que você não tem o Fundamental 1, é a sua evasão natural, tá? Então aqui eu estou trabalhando com uma escola de 500 alunos que vai perder 40 alunos na última série, ou seja, sobrou uma base de 460 alunos a serem rematriculados. Mas essa escola, ela gostaria muito, mas ela não tem 100% de fidelização. Então ela tem o quê? Uma taxa de 90% de fidelização. 90% aplicado sobre a base
que é possível se rematricular, que são os 460, sobra 414 alunos que vão efetivamente se rematricular. Quando a gente tira dos 460 que estavam disponíveis, quer dizer que ela vai perder esse ano, além dos 40 alunos da evasão natural, mais 46 alunos não fidelizados. Enquanto ela não repor isso, não estamos crescendo em relação ao próximo ano letivo, tá bom? Mas ela também tem um anseio, de que para o próximo ano letivo ela cresça 7% em volume de alunos. Então 500 alunos, que é o que ela tinha esse ano, tá? 7% aplicado, vai para 535. Como ela tinha 500, quer dizer que ela quer crescer 35 alunos em relação à base atual. Então essa escola, né, que tem 500 alunos, que tem uma taxa de fidelização de 90%, que quer crescer 7% e que tem 40 alunos na última série, precisa de 121 alunos novos para atingir essa meta. 40 sendo 40 alunos da reposição da evasão natural, 46 alunos que não rematricularam, estavam insatisfeitos ou tiveram algum tipo de problema com a escola, e mais 35 alunos que efetivamente é o que representa o crescimento para essa escola. Só que e se eu falar para você que essa escola que a gente está falando, que vai precisar de 121 novos alunos, também vai precisar, para atingir esses 121 novos alunos, de aproximadamente 621 interessados neste próximo ciclo. E esses 621 interessados vão demandar um esforço de 8.833 ligações ou interações para essas pessoas, e que isso vai representar mais ou menos 1.899 horas dedicadas a esse processo de captação, e que se essa escola começar em agosto, ainda vai faltar 491 horas para atingir esse objetivo. Parece muita informação e talvez você tenha ficado surpreso com isso, mas isso é possível de determinar se você tiver um olhar e se você se conhecer. Não estou falando que vocês vão sair daqui hoje, nem é a pretensão desse encontro, é especialistas em planejamento comercial e dimensionamento de equipes de prospecção de alunos. Mas você não pode sair desse encontro, né, e continuar fazendo as mesmas coisas. Eu disse para vocês, tudo que eu estou trazendo para vocês foi testado, tudo que eu estou trazendo para vocês eu já apliquei. E eu vou mostrar no final para vocês algumas coisas impressionantes. Mas eu também não quero e nem tenho a pretensão que você saia daqui como um expert. Mas eu quero que você comece a perceber esse horizonte. E perceber o quê? Que os grandes players de educação deste mercado brasileiro já se planejam mais ou menos assim, tá? Mas eu também vou mostrar para você que, a depender do seu porte e do porte da sua escola, você não precisa de um investimento muito alto para conseguir se organizar dessa maneira. Mas olhando para dados, você consegue, por exemplo, uma informação como essa, né? Um infográfico como esse, mostrando que grande parte das coisas correlacionadas à fidelização e captação de alunos acontecem no seu segundo semestre, tá? Claro que às vezes alguém vai falar, não, mas agosto é muito cedo, aqui na minha região os melhores meses é setembro, outubro e novembro. Eu concordo com você, isso oscila de acordo com cada região do Brasil, mas eu quero fazer um alerta. Eu já vi mercados onde um dos players mudou este comportamento, né? Se ninguém fala de matrícula em agosto, é claro que ninguém vai fazer matrícula em agosto. Às vezes as escolas nem estão aptas, estão aguardando ali o índice de reajuste da folha salarial dos professores para saber o impacto que isso dá na sua tabela de investimento, para ver o repasse para os pais. Mas muitas escolas já olham os indicadores e o comportamento médio e já se planejam sem essa necessidade, tá? Mas isso sim oscila. E eu vou mostrar para vocês. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Com esse outro infográfico. Olha que legal. Esse aqui é um infográfico de uma escola, né, que nos últimos 3 anos teve esse volume de interessados ou de cadastros para sua escola. E aqui eu não estou trabalhando nenhum dado de conversão de matrícula. Eu só estou mostrando o momento em que os pais procuram por matrícula para uma determinada escola X, tá? Notem aqui que a gente tem as cores dos gráficos representando os anos de 2019, 20 e 21. E aí você vai olhar aqui, ó, em agosto, lá em 2019, essa escola gerou 15% dos interessados no mês de agosto. Então, 2019, 15% de 1.000 foi gerado em agosto.
O mês de setembro, olha lá vocês, a gente acabou de falar nisso, setembro, outubro, novembro, às vezes são os meses mandatórios. Olha lá, setembro de 2019, 39, quase 40% dos interessados foram gerados nesse mês, 24%, depois 17%. Então sim, para essa escola, setembro, outubro e novembro são meses interessantes, mas ela não pode descuidar de agosto. Agosto é o quarto melhor mês, né? Aqui a gente está falando só de educação básica, eu estou desconsiderando os cursinhos preparatórios ou o cursinho pré-vestibular, ok? Vou dar uma olhada na hora aqui para ver se eu não estou extrapolando muito. Então dá para você ter esses dados. E isso daqui, sabe como que você consegue um gráfico como esse? Com apenas uma informação, que é o dia em que a família te procurou pela primeira vez para o ciclo daquele ano. Então, se você começa a guardar a data de início de cada um dos pais que te procurou, no final do ciclo é fácil construir um gráfico como esse. E um gráfico como esse te ajuda como? Lembrando que todo planejamento se desdobra na rotina. Aqui, por exemplo, em que rotina vai ser impactada? Vai ser impactada a rotina do seu time de marketing ou da agência de publicidade e o seu gasto mês a mês em publicidade. Por quê? Porque aqui você já está determinando os meses em que você tem que estar mais presente na rua, no seu mercado, e também quanto que você tem que gastar. Você tem que gastar a mesma proporção que você tem que gerar de leads. Se você gera 15% dos leads num determinado mês, deveria gastar 15% do seu orçamento neste mês. Adianta, por exemplo, eu gastar um caminhão de dinheiro em dezembro ou em janeiro? Não adianta. Por quê? Porque eu vou gastar um dinheiro e efetivamente eu não vou ter um retorno de interessados. Porque dezembro para janeiro, novembro para dezembro, você está numa baixa de interessados para sua escola e está numa alta o quê? De conversão dos pais que você já vem trabalhando, tá bom? Então esse é um dado interessante para vocês aí. O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Se você começa a trabalhar com dados e organizar o seu processo de matrículas, dá para você fazer o quê? Pegar essa outra informação, olha aqui que legal, que eu chamo de tempo médio de matrículas. O que é o tempo médio de matrículas? É o tempo que o pai demora para tomar a decisão. A linha verde é 2020, ali, 19 para 20, quando você, na verdade, tinha pouca influência da pandemia, tá? Então você vê aqui que eu estou querendo dizer para você. Um pai que procura a escola em julho, com interesse para o próximo ano letivo, ele demora em média 72 dias para se decidir pela matrícula. Já no período de pandemia, esses pais demoravam um pouco mais, pelas incertezas, né? A gente achava que a pandemia ia demorar 15 dias, depois 3 meses, depois 6 meses, enfim. Mas olha que interessante, independente do ano de pandemia ou não, a partir de um determinado momento o comportamento voltou a se igualar, tá? Então o que eu tô querendo dizer para você, um pai que, por exemplo, procura você em dezembro, ou seja, em dezembro é a primeira vez que ele foi na sua escola falar que quer matricular o filho dele. O tempo de tomada de decisão dele é de uma semana. Ele te procura na segunda, ele vai matricular na sexta ou na próxima segunda. Lembra o que eu disse para vocês em desdobrar todo o planejamento para a rotina? Então tá aí. O seu time sabe que para os pais que começaram a procurar você em agosto, ele pode ter um follow-up um pouco mais demorado, ou seja, ele não precisa ficar insistentemente falando com esse pai, porque ele ainda não está pronto para fazer matrícula. Ele ainda vai em outras escolas, ele ainda está pouco pressionado pelo fim do ano letivo e pelas vagas disponíveis, tá? Mas o seu time tem que saber que para os pais que começam um relacionamento em dezembro ou em janeiro, o follow-up tem que ser constante, né? Quase que a cada 2, 3 dias. Por quê? Porque se você demorar 15 dias para falar com esse pai, você vai ligar para ele ou você vai acionar ele via WhatsApp ou pelo meio de comunicação que você utiliza, e o que você vai escutar? Que ele já está matriculado em outra escola, e o pior, aí na sua região. Por quê? Porque você errou o time de follow-up com essa família, tá? Olha a importância dos dados, de você mensurar e de você ter um olhar mais distante da sua operação, porque isso determina aquilo que você tem de rotina, né? Os dados e o seu planejamento determinam a rotina do seu time, tá? O que mais que eu trouxe para vocês aqui? O pessoal do CIESP, vou fazer uma pausa aqui, porque também se vocês deixarem eu vou falando aqui, vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? O pessoal só cumprimentando aqui, dando boa tarde. O pessoal do CIESP vai colocar para vocês aqui alguns links, tá? Sobre os dados que eu disse agora há pouco com relação ao volume de informações, tá? Eu trouxe o link de referência para vocês, lá no slide 3 por aí. Eu também trouxe um link para vocês
com relação à pesquisa de mercado que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, e também tem alguns outros links que a gente vai falar. Esse slide, por exemplo, tem uma referência de leitura para vocês, tá? Para vocês entenderem aí tempo médio de matrículas, que na verdade é uma leitura para a frente comercial que vai falar de tempo de decisão de compra, tá? Porque não existe tudo que a gente está discutindo aqui não existe nenhuma bibliografia específica para a área de educação, a não ser isso que eu estou trazendo para vocês, que são as vivências aí que eu tive nesses mais de 15 anos aí dedicados ao mercado de educação básica brasileiro privado, tá bom? O que mais que eu trouxe de informação para vocês aqui, né? Vocês com esse gráfico, por exemplo, sabem que de tempo em tempo precisam fazer uma varredura na base de vocês. Por quê? Porque também o pai que começou a procurar você em julho, ele está pronto para decisão lá para setembro. Mas também não adianta ligar para ele em novembro. Por quê? Porque por mais que ele tenha um tempo de tomada de decisão mais para frente, você demorou muito para falar com ele, tá bom? O que mais que eu trouxe para vocês? Uma outra dor que eu enfrentei muito. O telefone ainda é um ponto de contato muito importante para as escolas. Quando comecei a olhar esses dados, eu descobri, né, que eu tinha uma projeção de que 20% dos pais me procuravam por telefone, quando na verdade eram 47%, ou seja, eu estava dimensionado para atender só 42% da demanda. Isso quer dizer que eu perdia 57% das entradas por telefone. E isso traz que preocupação para sua rotina? Quantos telefones tem a sua escola? Onde toca o telefone que você divulga da sua escola? A pessoa que está lá sabe da importância de não deixar esse telefone ocupado? Você, enquanto gestor, sabe da importância de ter uma vazão para outros ramais, porque esse telefone não pode estar ocupado? Se você não sabe, eu trouxe uma dica para vocês aqui, que é uma dica de URA, né? URA é o atendimento eletrônico inicial, onde você pode segmentar os números ali, tecle 1 para falar na parte de matrícula, tecle 2 para falar na parte financeira. Então trouxe aqui para vocês uma URA específica, não vou me atentar a isso, e também peço que vocês não fiquem tão preocupados com os dados que estão vendo nesse slide, porque eu já disponibilizei tudo isso para o pessoal do CIESP, isso vai ficar ao acesso de vocês. Se porventura não conseguirem acesso, me chamem lá no Instagram do Escola Cheia, me peçam as informações ou me passem algum tipo de e-mail, vou deixar meus dados aqui no final e a gente passa isso para vocês sem problema nenhum, mas isso já está de posse do pessoal do CIESP para disponibilizar para vocês, ok? Então minha orientação é que vocês usem um atendimento eletrônico inicial telefônico de julho a fevereiro, mais ou menos nessa projeção. Quando ligar no telefone da escola, que você dê opção 1, 2 e 3 no atendimento eletrônico, sendo 1 para falar com o seu time de captação, ou seja, os alunos novos, o 2 para falar com o time de rematrícula, porque você vai ver que o volume de pais que te procura também é grande, né, no segundo semestre. Aliás, a maior base que você tem é de rematrícula, não é de alunos novos, na grande maioria das escolas, a gente já discutiu isso aqui. E 3 para outros assuntos de ordem pedagógica, financeira, secretaria, né? Você não pode, o pai que quer, por exemplo, um boletim ou que quer uma segunda via de boleto, não pode ocupar o cara do seu time de prospecção, tá bom? Mas trouxe aqui pronto para vocês um modelinho, não quer dizer que vocês vão fazer exatamente esse, tá? Porque vocês podem ter uma URA mais complexa, né? uma telefonia mais complexa, vocês podem estar num grande conglomerado de educação e aí querem fazer um outro desenho, mas foi um desenho que eu trouxe pronto aqui para vocês que pode auxiliar bastante. Mas lembrando que isso passa por uma discussão de tecnologia, né? Como está o PABX da sua escola hoje, tá bom? Então isso vai depender desse item de tecnologia do seu PABX para você comportar um atendimento eletrônico inicial, tá? Que pode facilitar muito o desafogo dessa frente de telefonia que eu aprendi na dor, que eu perdia 57% das ligações que entravam para as escolas, ok? Bom, o que eu quero apresentar aqui para vocês? Também num cenário de dar visibilidade de dados para vocês e de horizonte. Uma pesquisa do MIT, que também deixei o link para o pessoal colocar aí para vocês, tá? Para vocês terem acesso na íntegra, mas vou explicar ela para vocês aqui, porque o que é mais importante é vocês terem a compreensão. É uma pesquisa que demorou 3 anos para ser feita pelo MIT, foi feita com 15 mil cadastros únicos e com mais de 100 mil tentativas de chamadas telefônicas para interessados em comprar algo, tá? Não quer dizer que isso seja do mercado de educação, ok? Qual era o foco dessa pesquisa? Obter os melhores resultados de como as empresas devem responder aos seus interessados. E essa pesquisa culminou em 4 pilares.
O primeiro deles é que existem melhores dias ou dias que você é mais efetivo para fazer o contato com as pessoas. As pessoas te atendem em dias melhores, tá bom? As pessoas também têm um comportamento de atender melhor em horários específicos do dia. Você pode pensar a sua rotina, né, ou a rotina dos seus colaboradores, quando que eles estão disponíveis para atender o telefone? Muito provavelmente fora do horário comercial, tá bom? Então, não estou falando que você tem que ter esse nível de detalhe, tá? Mas estou te falando que se você procura determinados dias para fazer o contato com as famílias, se você prioriza determinados horários para falar com as famílias e nos horários em que você tem um vale aqui de possibilidades de atendimento, você trabalha as demandas receptivas, ou seja, você mais atende do que se predispõe a falar, você pode ser mais assertivo. O terceiro pilar dessa pesquisa tinha correlação ao tempo de resposta. Preste atenção que aqui embaixo ele está contando em minutos. Ou seja, você não pode ficar muito tempo sem dar resposta para as pessoas. Quanto mais rápido você se posiciona, maior é a sua chance de efetividade com as famílias, tá bom? Não estou falando também que você vai responder de forma breve, mas você precisa pensar nisso. Não dá para um pai preencher um formulário no seu site e você ligar para ele depois de 15 dias, tá? Em 15 dias já foi quase a jornada de tomada de decisão dele em dezembro. Então você precisa ter uma rotina periódica de todos os dias, fazer o contato com as famílias e estabelecer ali qual que é o seu tempo de resposta para essas famílias. Lembrando que quanto mais rápido você for, mais assertivo. E para mim o mais importante dessa pesquisa é o quê? É que você tem que ser persistente. Aqui são dois gráficos para a gente prestar atenção. Um que ele fala o seguinte: ele fala assim, quanto mais você tenta falar com as pessoas, maior é a sua chance de ser atendido. Ao ponto que se você tenta 6 vezes falar com uma pessoa, você atinge um estágio de 90% de chance de ser atendido. Claro que são 6 tentativas em dias e horários distintos. Então isso é por interação. Por exemplo, um pai preencheu um formulário no meu site. Eu vou ligar para esse pai para tentar agendar ele na minha escola. Eu vou tentar na segunda-feira de manhã, na segunda-feira à tarde, na terça-feira de manhã, na terça-feira à tarde, na quarta-feira de manhã, na quarta-feira à tarde. Quando eu chegar na quarta-feira à tarde, eu atingi uma chance de 90% dele me atender. É claro que isso é uma média, ele pode te atender antes, tá? Mas olha que interessante o gráfico de baixo. O gráfico de baixo mostra o percentual de times que tentam até 6 vezes, ou seja, a grande maioria dos times não tem persistência, tentam poucas vezes, tá? Ou seja, são pouquíssimos times que chegam até 6 tentativas por interação, ou seja, muita gente perde a chance de matricular um pai porque não está dimensionado para esse esforço. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Estou tentando manter minha apresentação aqui em 1 hora para a gente abrir por bate-papo. Eu já estou chegando nos momentos finais aqui, tá? Então eu mostrei aqui hoje para vocês vários cenários de como a gestão pode ser aplicada dentro do período de matrículas, tá? No sentido de dar o quê? Longevidade para o olhar de vocês, para que vocês possam agora, a partir de agora, a se preocupar com alguns itens, tá? Eu vou mostrar isso para vocês na prática agora. Muita gente vai falar, pô, mas e a parte de capacitação do meu time de matrículas? É muito importante, sim, mas eu trouxe aqui para você, dentro de uma estrutura de plano de ação, o que seria mais importante para vocês. Mais importante no seu plano de ação é você ter um bom planejamento, né? Não adianta o seu time ser altamente capacitado e você não sabe, por exemplo, quando a sua campanha tem que estar na rua, ou você não sabe distinguir se você está tendo um bom desempenho no volume de interessados gerados para a sua escola ou não. O segundo item mais importante é você organizar o seu processo de matrículas. Eu acabei de dar vários insights para vocês de como os pais tomam decisão em relação à matrícula dos filhos em escolas particulares. 4, você precisa ter algumas ferramentas. Não estou falando que você tem que comprar software, nada disso. Eu vou mostrar para vocês que algumas planilhas do Excel podem facilitar e muito a sua vida. Mas você precisa ter algumas ferramentas para você ter estes dados. Não adianta o seu time de matrículas anotar todos os interessados num caderninho e aí você precisa contabilizar isso. Você vai fazer o quê? Vai pegar o caderninho e contar um por um? Fica inviável. Então, se você tem isso organizado em uma base de dados, num Excel que seja, você consegue ter relatórios mais rápidos e mais precisos que vão auxiliar você
no como, vão auxiliar você a tomar as decisões mais assertivas, tá? E claro, a capacitação do seu time é extremamente importante, né? Não adianta nada ser super bom nos outros itens, aí o pai chega na sua escola e você faz a boa e velha visita legendada, né? Aqui é a quadra, aqui é a biblioteca, né? Como se o pai não soubesse o que são esses ambientes, né? O mais importante é você discutir o que é o ambiente, que atividades são feitas ali e que habilidades vão desenvolver nas crianças. Mas vamos deixar de conversa e vamos por uma breve simulação aqui antes de eu dar uma super notícia e novidade para vocês. Deixa eu só abrir aqui esse Excel também vai estar disponível para vocês. Se eu olhar um pouquinho para baixo aqui é porque eu estou preenchendo alguns dados, mas a gente vai fazer alguns combinados aqui, tá bom? Deixa eu só colocar um zoom específico aqui no que eu quero mostrar para vocês, para não ficar muito pequenininho aí para vocês, tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer alguns combinados, tá bom? Então o que eu fiz aqui, ó? A escola de 500 alunos, que tem 90% de fidelização, quer crescer 7%, e tem ali 40 alunos na sua série de saída, tá bom? Então tá aqui exatamente os 121 alunos que essa escola precisa prospectar, que é o que eu mostrei para vocês de forma mais gráfica lá no slide, tá? Já tinha projetado aqui para vocês nessa planilha que também vai ficar disponível para vocês. Daqui para frente a gente vai fazer alguns combinados operacionais, tá bom? Então o que eu tô falando? Eu tô falando que você tem em média 22 dias úteis de trabalho com o seu time, de segunda a sexta ali, ou de segunda a sábado normalmente, tá? Tô desconsiderando os feriados, isso pode oscilar de um mês para outro, dependendo da região, porque você tem os feriados nacionais e os municipais também, tá? E os estaduais. Então, isso pode oscilar. Tô colocando uma média de 22 dias. Tô colocando que essa escola, ela tem um tempo de campanha de 8 meses, que é um tempo muito extenso e não é a grande realidade da maior parte das escolas. Ou seja, eu estou sendo muito conservador. Estou falando que você vai trabalhar de agosto a março para compor a sua base de alunos. Ah, se você tá maluco, Faria. Você tá maluco. Março já começou o ano letivo, mas algumas escolas têm uma data de corte para fechamento, né? Porque a educação infantil continua tendo prospecção. Então, como disse, estou sendo conservador. Se você diminuir o número de campanhas, você vai ver que isso vai prejudicar o seu desempenho ao término dessa planilha que a gente vai ver aqui alguns dados interessantes. Capacidade de ligações ou de interações por dia. Coloquei 40 porque sei que a maioria das escolas não tem discador automático ou não trabalha com um formato mais automatizado de contatos, tá? 40 é um número bom se você tem essa operação mais manual. Estou dizendo que você tem 40 interações assertivas por dia e que o tempo da sua visita na escola, ou seja, entre o pai chegar, você recepcionar, mostrar a sua escola, fazer toda a discussão pedagógica é de aproximadamente 45 minutos, tá bom? Então essa escola precisa de 121 novos alunos. Aqui se constituiu nessa planilha o funil dela, ou seja, para ter 121 novas matrículas, essa escola precisa de 303 visitas efetivas. Para ter 303 visitas, precisa de 467 agendamentos. E para ter 467 agendamentos, precisa de 623 interessados. Aqui eu transformei tudo isso em interações, partindo da premissa máxima de 6 contatos. Isso dá um total de 8.358 interações. Ó. E aí que eu fiz aqui? Transformei tudo em horas. Tá? Horas para atender os pais ao telefone ou ao WhatsApp. São 1.308 horas que são gastas para você falar com esse pai para conquistar um agendamento ou para reagendar uma visita que não foi feita, tá? Você vai gastar 227 horas para atender os pais aí na sua escola, por quê? Porque você vai ter 303 visitas com 45 minutos, tá? Que vocês declararam aqui, e você também tem o quê? Tem uma ação pós-visita, é o follow-up que eu disse para vocês. Vocês vão gastar um volume de horas ainda se certificando se há alguma dúvida em relação à escola ou se o pai tem alguma situação que está impedindo ele de tomar a decisão pela matrícula. Lembra que ele não faz a matrícula no dia da visita. Quando eu somo esse total de horas, isso me dá um total de 1.899 horas disponíveis ou necessárias para atingir esse objetivo. Claro que nessa eficiência operacional que a gente declarou aqui, tá? Esse volume de horas, se você trabalha, se você faz mais com menos, pode melhorar, tá bom? Mas nessa situação,
1.899 horas necessárias. Só que 8 meses de campanha, com cada mês tendo 22 dias úteis e com cada dia você tendo 8 horas de trabalho, totalizam apenas 1.408 horas. Ou seja, faltam 491 horas para que com essa eficiência operacional você atinja seu resultado. Nossa, descobri isso agora em plena campanha de matrículas. O que eu faço? Não se desespere, né? Por quê? Porque isso aqui a gente está projetando para um único assistente de captação na sua escola. Então a gente pode resolver isso como? Ou você melhora a sua eficiência operacional, que talvez é algo que você não consiga de forma rápida, né? Ou você faz o quê? Ou você emprega mais pessoas nesse processo. A planilhinha já faz um cálculo aqui para você, tá? De 2 pessoas neste processo. Lembrando que este processo eu não estou considerando os alunos a serem rematriculados, então estou considerando que essas 2 pessoas estão dedicadas a falar com seus interessados, a agendar esses pais, a fazer o reagendamento com os pais que faltarem e a fazer o acompanhamento pós-visita, tá? Para quê? Para que você tenha efetivamente uma efetividade maior no seu ciclo de matrículas. Se você colocar aqui quanto você paga para essa pessoa, né, o salário dela, depois eu vou fazer um cálculo aqui embaixo, ó, você coloca aqui o quanto você paga para essa pessoa de captação, ela vai te dar aqui o total comprometido, já considerando aqui uma margem dos benefícios, tá? E 12 meses de campanha, porque você não vai contratar e descontratar esse cara. Provavelmente ao término do ciclo de matrícula você vai realocar esse cara em uma outra frente, né? E normalmente é o que acontece, essas equipes de captação, elas têm uma rotatividade alta, ou porque a pessoa sai dessa atividade porque foi para uma outra empresa, para uma outra escola, ou porque mesmo a escola absorve essa pessoa em outras frentes. E aqui uma projeção, conhecendo aí os custos operacionais de você ter isso pronto, o quanto que você poderia recuperar nessa operação. Estou falando que se você aumentar a sua eficiência operacional, uma escola como essa poderia ter um saving de 23% na sua operação, tá bom? Vou voltar aqui para os slides, daqui a pouco eu vou para as perguntas, porque meu tempo já está acabando. Então deixa eu voltar aqui para os slides. Deixa eu só clicar aqui no formato de apresentação que eu estava. Aqui, deixa eu fazer a troca aqui, ok. E claro, essa parceria não se esgota aqui com o Ciesp, tá? A gente continua essa parceria e a notícia que eu tenho para dar para vocês é que dentro desse período todo que eu trabalhei com escolas, eu desenvolvi um curso que chama Faça Matrícula como Gente Grande, que o Ciesp deu a oportunidade de a gente fazer 2 turmas presenciais em São Paulo, começando este projeto, ou seja, essa parceria não se finda por aqui. Hoje foi a primeira discussão sobre matrículas que a gente fez, a gente vai fazer muitas outras, tá? Mas dia 25 de maio e dia 19 de julho eu estarei em São Paulo com turmas presenciais com o objetivo de que cada escola que esteja lá saia com o seu planejamento pronto e entenda como é possível operacionalizar essa operação de matrículas com baixo custo, inclusive com um case onde eu apresento o que aconteceu com uma escola que adotou essas ferramentas que eu vou apresentar nesse curso para vocês, porque esse curso é presencial esse ano, mas o ano passado a gente lançou esse curso no formato online e atendeu em torno de 50 escolas, sendo que a escola que teve a melhor performance saiu de 0 alunos, porque era uma escola que não existia, e se lançou para o mercado no ano 1 com 700 alunos novos matriculados, tá? Então esse é o grande lançamento do dia de hoje, tá? É uma possibilidade, não se preocupem em relação a informações, o pessoal do Ciesp vai colocar aqui, esse curso já está disponível, a turma 1, a turma 2 a gente já vai habilitar ela amanhã, e se houver necessidades, o Ciesp é o nosso grande parceiro no estado de São Paulo e no interior do estado de São Paulo, então a gente pode levar esse curso para qualquer região. Vamos começar em São Paulo para ver como essas coisas acontecem, tá bom? Vou deixar aqui os meus contatos, tem aí o meu e-mail para quem quiser me mandar algum tipo de informação, o meu WhatsApp, as 2 redes sociais que eu mais coloco conteúdo, o LinkedIn
e o Instagram do Escola Cheia. Então, se você está aí nos acompanhando, aproveita para ir lá seguir o Escola Cheia. E agora eu vou bater um olho aqui nos comentários. Os comentários do pessoal. Qual parte aqui que vocês não viram da minha tela? Acho que o pessoal falou que sumiu aqui, mas eu coloquei de volta a minha tela aqui. Acho que vocês estão vendo ela agora, ok? Tá, deixa eu ver os comentários que eu não vi ainda. Ok. O pessoal aqui dando parabéns. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vou dar mais um tempinho aqui para algumas perguntas. Se surgirem algumas perguntas aqui no chat, eu já as respondo. Enquanto isso, vou falar dessa oportunidade aí que o Ciesp está lançando, tá? O pessoal aqui é do Instituto Célia Godoy, deram aqui ótimas considerações. Thiago, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Os links estão todos aqui no comentário, inclusive o link aí com relação ao curso em São Paulo, presencial, tá? É um dia todo, vocês vão ficar comigo das 9 da manhã às 17 horas para poder sair com esse planejamento e para entender como você, com baixo custo, organiza o seu processo de matrículas. O Rafael mandou aqui as parabenizações aqui, eu agradeço, Rafael, sua presença também, tá? É muito bom poder ter esse ambiente para discussões, como eu bem disse, o mantenedor, o gestor escolar, ele é muito isolado, né, no seu cargo e tem dificuldade de ter acesso a boas práticas efetivas, tá? O Rafael perguntou, se possível, eu gostaria de realizar 2 perguntas. A primeira dele é, quantas pessoas devo ter no meu time de matrículas? Excelente pergunta, Rafael. É o seguinte, você vai precisar entender o quê? Vai precisar entender, primeiro, que precisa ter uma segregação dos times, é o cenário ideal. Por quê? Porque senão você perde muito tempo com o seu time de captação, colocando esforço em resolver aluno inadimplente, que deveria ser uma responsabilidade do financeiro para rematrícula, com pais que vão na sua escola para concretizar a rematrícula e não priorizam algum ambiente online. Então é importante você entender que boa parte da sua boa performance está em segregar um pouco essas atividades, né? Deixar times específicos para cada um dos itens. Claro que todo o teu time tem que estar empenhado no resultado e há grande participação do time pedagógico. Mas a gente fez um cálculo aqui, Rafael, que só para o processo de prospecção dessa escola com 500 alunos seriam necessárias 2 pessoas no time de captação, né? E se você levar em consideração que você tem um volume de pais a serem atendidos na escola, que é a base de rematrícula, isso também traz para você o quê? Uma necessidade de um volume de pessoas que também vão se comunicar com esses pais para avisar que a campanha começou, né? O teu time financeiro vai falar com os pais inadimplentes para eles fazerem negociação para você poder rematricular esses pais. Então, normalmente, um time de captação tem em torno de 3 a 4 pessoas, sendo que basicamente 2 delas ficam dedicadas ao processo de prospecção de alunos. Claro que se não estiver entrando interessados na sua escola, que é a primeira barreira que vocês têm que vencer nesse processo, não adianta ter esse time dedicado, ele vai fazer outra atividade. A primeira barreira que as escolas têm que enfrentar, que é com o time de marketing, que é assim, se não tem interessado na sua escola, não tem quem agendar. Se você não agenda as pessoas para irem à sua escola, elas não te visitam, e se elas não te visitam, você não tem chance de fazer uma matrícula, porque na educação básica não existe compra totalmente online. O cara entra no site, se satisfaz com o que você coloca lá e matricula o aluno na escola, tá? Ainda não é assim, tá? Então essa primeira pergunta, Rafael, isso oscila de acordo com as atividades que a gente viu aqui na simulação, mas o cenário mais geral que eu tenho nessa proposta de escolas com 500 alunos é de no máximo 4 pessoas nesse time, tá? Sendo que 2 estão dedicadas aí ao processo de captação. Ah, Faria, você está maluco, eu não consigo colocar 4 pessoas nesse processo. Tudo bem, você pode fazer o quê? Você pode ter pessoas mistas que priorizam algumas atividades, né? Então, tua telefonista pode fazer parte desse processo. O teu time financeiro pode fazer parte desse processo. Você pode alocar as pessoas em determinada época do ano. O que você não pode é faltar pessoas. Por quê? Porque se você não estiver bem dimensionado, lembra que a gente disse no começo, a rotina vai engolir o seu time e vai parecer que tem muito mais trabalho do que efetivamente você tem condições de executar, tá? A segunda pergunta do Rafael, na sua opinião, qual é o maior problema de captação das escolas particulares? Olha, o primeiro item é o planejamento, tá? Que eu tento ajudar bastante as escolas. Mas quando eu vejo que o pessoal está bem planejado, aonde que as escolas pecam?
na operação do dia a dia, ou seja, elas não fazem o que precisa ser feito no volume necessário e no momento correto, né? Ou seja, se você sabe que o mês de setembro é o mês mais importante para gerar interessados, você tem que acompanhar semanalmente esse indicador, né? Você tem que ter reuniões semanais com o time de marketing ou com a agência de publicidade e você tem que quebrar a sua necessidade desse mês em semanas, né? Você olha a primeira semana, não gerou o volume necessário, vai discutir onde você está investindo, quais são os canais e vai alterar isso, né? Por quê? Porque senão você vai terminar o mês sem conseguir gerar aquilo que você precisa para aquele mês. Então, tirando o planejamento, a rotina, ou seja, o que as equipes precisam fazer é o maior gargalo das escolas hoje. Dagoberto, muito obrigado, muito bom, eu que agradeço a sua presença. Vanessa Fernanda Bertoloni de Oliveira mandou aqui: Thiago, excelente apresentação, uma dúvida, o time de captação deve ser o mesmo que efetiva os contratos de matrículas? Excelente pergunta, Vanessa. Se você já tem uma proposta de um ambiente online para formalização da matrícula, normalmente não, mas o que acontece nas escolas é que esse time faz esse processo. O que eu gostaria é que as escolas entendessem que isso pode ser feito por outro time. Por quê? Porque o time que está responsável em fazer os agendamentos, em fazer os reagendamentos dos pais que faltaram, em acompanhar a negociação dos pais, depois que o pai já falou o sim, é só uma questão burocrática. Poderia ser transferido para uma secretaria ou para um outro time administrativo. Para quê? Para que esse time de captação fique extremamente focado em ganhar este sim pela matrícula. Porque na projeção que a gente fez, Vanessa, você viu ali que minha última consideração é no follow-up pós-visita. Ou seja, eu não estou considerando que ainda vai ter um volume de horas dedicadas em confeccionar um contrato, né? Ou seja, é um trâmite mais burocrático. O cenário ideal é que não fizesse parte desse time de matrícula ou que isso migrasse para um formato online. Excelente pergunta. Eu estou olhando aqui, estamos sem perguntas novas aqui. O pessoal do CIESP já disponibilizou o link do curso presencial. A gente vai divulgar isso depois também com mais cuidado para vocês, tá? Mas dia 24 estarei em São Paulo para bater um papo ao vivo com vocês. Meus canais estão aí, vou até parar de compartilhar minha tela, tá? Se vocês forem lá no Instagram do Escola Cheia, me sigam lá que eu vou acompanhar vocês. E aí vou finalizando aqui o dia de hoje, porque a gente já passou de 1 hora de papo aqui. O papo tá bom, mas tem muita coisa para discutir. Aqui vocês viram só o suprassumo do que eu consegui trazer de insights para vocês. Espero que a gente possa continuar essa discussão nos próximos momentos, tá bom? Vou finalizando por aqui e peço que vocês aqui, se alguma pergunta ficar para trás depois, que vocês me acessem pelos contatos que passei para vocês, tá bom? Muito obrigado ao CIESP, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco na tarde de hoje e muito obrigado ao pessoal aqui da Rocket Lil, que é esse estúdio maravilhoso que eu tô aqui fazendo essa transmissão para vocês aí junto com o pessoal da CIESP. Muito obrigado, pessoal!